Tá ouvindo? Então, essa questão de falar para a criança, posso dar minha opinião como mãe, né, e como fisioterapeuta. Como a doutora Mariana falou, tem muito questionamento, eu como fisioterapeuta, com as famílias, assim, ela vai andar, né? Então, eu sigo mais ou menos esse protocolo que a doutora Mariana falou, assim, calma, a gente tem que primeiro conquistar o pescoço, melhorar o tronco, para depois a gente, né, chegar nessa fase. E também tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é assim, eu vou dar o meu melhor, né? Porque entre dar o melhor e fazer o possível tem uma diferença. Então, eu como mãe e como fisioterapeuta, eu gosto de usar isso. Quando eu estava com a Letícia internada, eu escutei de um médico assim, nós vamos fazer o possível, né? E logo após veio uma enfermeira e falou, mãe, não fica assim não, porque eu vou fazer o meu melhor. Então, talvez se aquele médico tivesse chegado para mim e falado, não, mãe, vou fazer o meu melhor, porque o nosso melhor vai um alcance além do possível, né? E é muito mais humano a gente falar dessa forma. E como mãe, foi um dos questionamentos que eu tive sobre como contar para a Letícia, né? Sobre essa questão da síndrome. Eu achava que teria que fazer tipo uma conversa, chegar assim, olha, minha filha, você tem uma síndrome rara. E na prática, eu entendi, juntamente também com psicóloga, né, que eu faço acompanhamento, ela disse, não, essa curiosidade vai surgir, né? Então, enquanto eu não tive essa conversa com Letícia, eu fui preparando a Letícia para entender a diversidade humana. Então, como que eu faço isso? Né? Tanto Letícia quanto o meu outro filho, Davi. Né? Compro livros. Hoje em dia a gente tem uma gama imensa, né, de materiais que falam sobre diversidades, múltiplas deficiências. Então, lá em casa tem, né, livros que abordam esse tema, histórias infantis adaptadas, né, um reconto do Patinho Feio, por exemplo, né? Então, quebra uma boneca lá em casa? Não, a boneca vai participar das historinhas também, mesmo com a perna quebrada, porque existem crianças que não têm perna, né? Então, a forma de Letícia entender que ela tem, né, um perfil diferente da maioria das crianças, eu inserindo a diversidade como uma coisa natural. Então, o meu filho mesmo, Davi, chega, né? Letícia desfraldou tarde, né? Então ele chegava, mas ela é um bebê, né? Aí eu chegava para o Davi, não, meu filho, nem todo bebê usa, não é só bebê que usa fralda. Inclusive tem até adultos que usam fraldas, né? Então essa linguagem precisa ser pensada, né? Da comunicação da gente com o filho, né? Foi dito também em relação, a doutora Vanessa, acho que falou sobre isso também, de crianças que escondem, né? Para a mãe não ficar triste, porque sabem, né? Então, além de maturidade, isso é uma sobrecarga emocional para aquela criança. Então, um vínculo fortalecido, uma conexão boa de relacionamento, de conversa com aquela criança sincera, porque a gente subestima muito a criança muitas vezes e eles percebem tudo. Então, com certeza, a Letícia já percebeu, muito antes de eu conversar com ela, que ela estava diferente assim, da maioria das crianças, da sala dela, por exemplo. Né? Mas entender isso como uma coisa normal, né? Que eu não gosto nem de usar esse termo normal, é importante. Por isso que é importante, como eu falei também na minha apresentação, o contexto da escola, né? E das outras crianças enxergarem que existe uma diversidade, né? No início, quando eu matriculei Letícia na escola, só tinha, acho que, umas 10 crianças, né? Com algum tipo de deficiência. Hoje são mais de 100, né? Lá no Marista. E isso é fantástico, porque cada ano que passa, né? Vai aumentando a representatividade e eles vão ocupando todos os espaços que lhes cabem, né? Então é isso. Que só fazer esse parênteses da mãe e da fisioterapeuta.